Olá, esse é o Painelcast, o podcast da IARP. Eu sou Fabíola Narciso, engenheira civil. E eu sou o Bruno Prota, engenheiro agrônomo. Hoje o nosso convidado de mesa é o nosso excelentíssimo presidente Fernando Junqueira. E a convidada desse episódio é a engenheira ambiental que trabalha com resíduos e minha amiga, que eu estou muito feliz, inclusive, que ela está aqui com a gente nessa oportunidade. Seja bem-vinda, Marília. Olá, oi para todo mundo, né? E obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz, muito honrada de poder falar um pouco sobre mim e meu trabalho. Marília, como você começou nesse setor? Como engenheiro ambiental, eu estou desde 2010, né, trabalhando. Então, eu sempre trabalhei com saneamento. E saneamento a gente sabe que é água, esgoto e resíduo, né? Então, nos primeiros anos eu trabalhei muito com água e esgoto aqui no Departamento de Água de Ribeirão, né? Até então da ERP. E depois eu acabei migrando para a área de construção civil em 2018, né? Então, comecei a trabalhar numa empresa que é um aterro de inertes. E lá fazíamos, além de cuidar do aterro de inertes, fazíamos as visitas em obras com elaboração de PGR-CC, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil, e atendendo todo o estado de São Paulo. E depois, com o tempo, eu fui vendo, eu tinha que licenciar as empresas para retirada de recicláveis, porque a gente tentava cumprir a lei, que é fazer a separação dos resíduos, né? Grandes geradores não podem jogar tudo misturado. Isso vale tanto para a construção civil quanto para condomínios, indústrias, está previsto em lei, tá? E aí a gente começou, então, a fazer aquele trabalho de separar, mas não tinham empresas licenciadas. Então, eu quero dizer que as sucateiras é tudo irregular. E não tem licenciamento ambiental, não tem nada. E agora a gente tem até o SINIR e o SIGOR, né? Que é o cadastramento das empresas junto à CETESB. E para poder ter a rastreabilidade desses resíduos. E então a gente viu a oportunidade ali, né? Eu e meu esposo, porque nós somos os donos da empresa, né? De podermos fazer uma empresa de resíduos recicláveis licenciados, já que a gente não tinha para quem as empresas destinarem isso. Ô, Má, e como que é hoje a concorrência nesse setor? Na área de resíduos em si, como eu estou, é quase que nula, né? Hoje tem as empresas mesmo de aterro de inertes que estão oferecendo esse serviço, mas não é o foco deles, né? E não é ali que está o lucro de fato, né? Então, a gente acaba dominando boa parte aqui das obras de Ribeirão Preto. Tem muitas outras empresas que fazem esse serviço? Seriam as ATTs e os aterros de inertes, né? Então, os caçambeiros não trabalham com isso. Então, deve aqui em Ribeirão Preto deve ter umas 4 empresas que fazem. Então, concorrência é pouca. Bem pouca. Mas é um caminho muito difícil, viu? Porque desculpa ter... Por favor. É um caminho difícil porque isso envolve educação ambiental e mudança de hábito de pessoas, né? Então, nós estamos falando de ensinar pessoas a separar antes, mudar o hábito de jogar tudo na caçamba, que sempre fizeram, a vida toda de trabalho, e aprender a separar, a colocar cada coisa no seu lugar. Isso é educação ambiental? Isso é educação ambiental. Então, é um trabalhinho de formiguinha, de verdade, é um trabalho conjunto nosso, da empresa FMV Engenharia, junto com o pessoal de obra, para poder ensinar essa mudança de hábito. Como é que você vê a mudança do empresário local? Porque o grande problema, eu acho que não é as grandes empresas, são as pequenas empresas. Como é que você vê essa ação e o que nós podemos fazer para poder melhorar esse ambiente tão importante de sustentabilidade? Realmente, hoje meus clientes são as grandes empresas aqui de Ribeirão Preto, né? Na parte da retirada dos resíduos, né?
Mas o pequeno empresário, né, que constrói ou um pequeno prédio ou uma residência, o pessoal ainda continua na cultura. São poucas as pessoas que às vezes ligam para entender e eu acabo passando orientação do que fazer, né? Então, de repente, pode ter uma caçamba de resíduo reciclável separado da caçamba de entulho, porque às vezes não tem espaço, às vezes é uma casa de bairro, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, existem soluções. Mas é muito pouco o que a gente vê. No geral, a gente vê caçamba mista mesmo. Outra pergunta que eu gostaria de fazer para você, eu acho que tudo isso, quando você pensa sustentabilidade, separar os materiais nos canteiros de obra, tudo isso em dinheiro. Tudo custa, tudo é bom para você vender, tudo que você recicla, você tem um retorno. Como é que você vê esse assunto? Tá, nós temos um pequeno problema nisso, né? Já foi a época que o resíduo valia muito dinheiro. Hoje nós estamos falando de coisa de centavos. A maior parte até abaixo de 50 centavos. Então, na verdade, a gente tem que fazer pelo propósito que é separar os resíduos, sequestrar isso desviar isso do aterro. A gente não pode jogar as coisas no aterro. Nem mesmo entulho. Se a gente puder evitar de jogar o entulho no aterro, seria maravilhoso, né? Fazer a reciclagem, reutilizar nas estradas, que ainda mais aqui que chove 6 meses, então as estradas de bairros de terra, né? Então são bem ruins, elas precisam dessa manutenção. Então, esse serviço de coleta, assim como os que a gente tem na nossa casa, no nosso condomínio, enfim, isso ele precisa ser pago, porque senão não se paga. O reciclável não paga. Porque nós temos ali no caso... em si não gera uma renda que pagaria o coletor estar indo lá buscar esse material. Isso. Nem na informalidade não tem pago, né? Existem diversas campanhas falando que a conta não fecha, porque realmente não fecha. O material está muito baixo, nós estávamos até o mês passado com o imposto zero sobre os resíduos recicláveis vindo do exterior e também matéria-prima. Então, agora que começou o imposto, mas ainda nós que vendemos resíduos ainda pagamos impostos. Então, desculpa, eu não entendi. Tava vindo material usado do exterior para cá. De graça, sem imposto. Pra gente reciclar, pra gente manusear. É interessante isso, né? Eu adoro isso. É melhor eu ficar quieto. Bruno tá tentando não causar... Não vou causar polêmica hoje, porque Mas é o imposto zero, então, agora? Não, agora não tá. Agora vai ter imposto. Olha que beleza. Agora vai começar a valorizar um pouco o material. E a gente viu nessa situação, a gente tem visto, né, em qualquer cidade que a gente for, os papelões jogados na calçada. Ninguém quer pegar papelão porque nós estamos falando em 10 centavos. De um negócio que é difícil de carregar, é volumoso. Visitou pela Associação de Engenharia, foi uma visita feita pelo nosso diretor de engenharia, a Penha, que é uma fábrica de papelão. E eles têm uma fábrica lá na Bahia, onde eles reciclam e fazem o papel deles. Achei incrível, gigantesco o processo que eles têm. Desculpa, Fernando, você ia fazer. Não, eu acho o seguinte, eu acho que se a gente começar uma educação ambiental, que nós podemos começar pela IARP, eu acho que a gente pode fazer a diferença na cidade de Ribeirão Preto, porque também eu gostaria de escutar de você quais são os números desde 2010, se melhorou a reciclagem, se piorou, porque pelas informações que a gente tem, somente 3%, né, dos materiais são reciclados. É muito pouco para um país que a gente tem um lixo orgânico que é muito viável, né? Porque não é à toa que as pessoas, infelizmente, você vê posições aí de vez em quando, as pessoas indo num lixo, é deprimente. Sim. Mas ele é tão rico que acho que a gente tem que mudar. E a gente começa tudo isso com educação. Eu não vejo outro caminho. Você concorda? Eu concordo, Fernando. A gente tem que mostrar... nós temos que demonstrar que o lixo, que não é lixo, na verdade, ele tem valor. Nós temos ali 3 resíduos, né, para trabalhar genericamente assim falando. Nós temos o orgânico, que se formos pensar no resíduo domiciliar, ele é 45% do volume. Aí os outros 45% são recicláveis, que seria latinha, PET, plásticos, enfim, né?
e só 10% seria rejeito que poderia ir para o aterro. Nós estamos falando de papel higiênico, cotonetes, fezes de animais, alguma coisa nesse sentido, né? Então, na verdade, não teríamos que ter esse grande volume que é colocado no aterro, né? E até esse material que vai para o aterro poderia também ser passado por coprocessamento, que é gerar energia ou alguma outra coisa, né? Existem muitas alternativas inteligentes. A compostagem, ela fecha o ciclo orgânico, é isso que o Fernando falou. A gente pode colocar isso nos cafés, você sabe muito bem, a gente trabalha com resíduo orgânico ali, né? Aí viram cafés orgânicos, isso é muito bacana. Toda a produção agrícola em geral poderia usar a compostagem. Sim, incluindo a cana. E é muito viável isso. E deixa eu te perguntar, perdão, qual que é o destino que a sua empresa dá para esse material que ela tira da construção civil? O que é feito com esse material? Tá. Eu, então, trabalho com classe B. O classe B, exceto madeira e gesso, tá? Mas, então, seria o metal, plástico, vidro e o metal, plástico, vidro... Papelão? Papelão. Isso, obrigada. E o papelão. E o blister? O blister não tem. Blister não tem na construção. Não tem na construção. Mas a gente trabalha com o blister. Mas tem, porque o cara vai lá, toma o remédio e joga o blister fora. Joga. Né? O blister tem em todo lugar, né? Em todas as casas. Saí bem nessa, hein? Então, na verdade, eu tenho uma empresa aqui em Ribeirão Preto licenciada, né? Com transporte, funcionários, tudo bonitinho. Explica pra gente, classe A, classe B, bom para os nossos ouvintes. Tá, então vamos voltar. Para eles darem uma entendida no que a gente está querendo passar pro nosso ouvinte, né? Que eu acho que isso daí é o grande X da questão. A hora que a gente conseguir trabalhar num número maior de pessoas e que realmente assistam o nosso painelcast, eu acho que a gente vai conseguir alcançar o nosso objetivo, que eu acho que tanto a Fabiola, quanto o Bruno, quanto você, Marília, que eu gostaria de falar um pouquinho sobre você, que eu te conheci lá no Condema, e você sempre foi muito atuante. Eu fico feliz de ver que hoje você está conosco na Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, e fazendo esse trabalho, que nós precisávamos de fechar esse elo aí com a população de Ribeirão Preto. Nós estamos devendo isso daí. Então, todo esse trabalho que os nossos diretores aqui estão fazendo, nós vamos, mais um tempinho, nós vamos alcançar objetivos importantes para a nossa cidade. Mas muito obrigado pelo trabalho que você está fazendo. Eu que agradeço a oportunidade. Que eu faço com muito carinho, né? Gosto muito do Fernando há anos, né? Muitas pessoas ali, a Fabiola Amigona também, que a IARP me deu. E eu tô tendo a oportunidade de fazer muitas amizades, fazer muitos contatos profissionais na IARP e mostrar um pouco do meu conhecimento. Né? Mas vamos lá, você explica as categorias. Nós temos 4 categorias. Tem o classe A, que é o entulho. Então, seria cimento, tijolo, bloco de tijolos, pisos, enfim, isso seria o entulho. Aí, o classe B entra o gesso. O gesso é uma novidade, né? Porque antigamente ele é tido como perigoso, né? Então, agora não. Ele é um classe B, ele já tem tecnologia para reciclagem, né? Então, ele só precisa ser colocado de forma separada, né, coberto e que não tenha contato com o solo, mas ele está no classe B. A madeira, né, que tem muita, que é um problema na construção civil. Isso. Madeira qual classe é? B. Também. Aí o classe C entra tintas, né, tintas insolúveis, isso, obrigado. Tá, mas e o D seria... Minha dúvida, no B tá lata. Isso. Tudo depende. O B, por exemplo, a lata, se ela tiver meia lata, ela não vai para o metal. A lata de metal, ela vai... Se ela for insolúvel, né? Então, ela tem que ir para o perigoso. Assim como... mas se ela tiver só a borda suja, isso é aceito. Só para mim entender, eu acho que eu fiz um pouco de confusão. Nós tivemos na classe A, B e C.
E A tem o D, D também. O D, que são metais. Não chegou no D ainda. Ainda não cheguei a falar. Mas o D vai ser os metais. É porque Não, os o metais B estão no B. O B tá no... Ó, é papelão, vidro, plástico, gesso também. O gesso, madeira. madeira, Ah, tudo. Então tudo, tá tudo tudo, no B. tudo. Qual que chega a ser o D? O D são os mais perigosos. São os perigosos. Seria, por exemplo, o impermeabilizante. Sei lá, por algum motivo venceu. Ele precisa ir pro aterro. Por exemplo, um dismol entra no D. Dismol, né? Que de vez em quando eu já vi em construção, mesmo no nosso caso, aí não poderia acontecer isso. Mas tinha um galão, um latão de 200 litros de dismol que, na hora que foi ver, passou o prazo dele. Então, ele vai à classe D, que é realmente o pior o meio ambiente. Aí paga pro aterro. Não, ia ter o específico, né? Industrial, isso, perdão, Industrial. aterro industrial. Não tem esse negócio, não. Não é aterro Porque- comum de classe para não ter é, contaminar os isso, outros. é Mesma outro. coisa, só para vocês saberem, eu tive uma oportunidade, nós estamos trabalhando na fábrica da Internacional Paper, que hoje é a Celpave na época, né? E tinha amianto, as telhas de amianto. Nós tínhamos, no nosso contrato, nós tínhamos que transportar, isso é muito importante. Esse amianto nós levávamos para Jundiaí, numa empresa lá que tinha para receber o amianto. Porque o amianto é cancerígeno, é uma série de coisas que está tirando fora do jogo, né? Então isso daí são coisas que talvez as pessoas precisam saber. Quando você tem numa tua casa que você vai fazer um puxadinho, que você tira uma telha de amianto de 20, 30 anos atrás, que isso acontece, nós temos que realmente pensar no meio ambiente. Não é jogar numa caçamba ou jogar em qualquer lugar aí para descartar. Isso chama-se educação ambiental e responsabilidade com o meio ambiente. Má, explica pra mim por que o gesso passou a não ser mais material perigoso. Você falou no comecinho que ele era perigoso, agora não é mais. Isso. Ele era previsto isso em legislação, mas aí criou-se tecnologia para isso, para cuidar desse material. Por isso ele migrou para o classe B. Já tem, acho que uns 10 anos, se eu não me engano. Que agora ele é classe B. Ele é classe B. E esse gesso, ele vai para onde? Porque eu sei. Ele entra na indústria cimentícia de Não, novo. você pega, você coleta na tua obra, põe numa caçamba e tem gente que vem buscar esse material. Isso, É isso aí. isso. Pode até ir com o caçambeiro pro aterro, mas o aterro vai mandar para o destino final. E uma coisa, como que é hoje a coleta reciclável em Ribeirão? Porque eu tenho medo, assim, que as pequenas construções, né, quem tá fazendo um puxadinho na casa, não tá sabendo. E às vezes quer jogar em qualquer lugar ou quer colocar no lixo comum. Hoje a gente... o pessoal do lixo comum não... como fala os caminhos? O coletor não retira resíduos da construção civil, mas, né... Às vezes o pessoal tenta dar essa burlada. Você sabe como que tá hoje a coleta reciclável, não só de materiais da construção civil, mas os materiais, os resíduos de casa mesmo? Tá, no caso, não existe ainda uma política falando sobre essa coleta desses resíduos recicláveis para aqui na cidade, né? E nem as outras cidades também. É um negócio que a gente está caminhando ainda. Tá? Mesmo que a Política Nacional dos Resíduos Sólidos tem 10 anos. Então, o que a gente vê, algumas casas que realmente separam esses resíduos recicláveis e encaminham até os ecopontos que a prefeitura disponibilizou, né? Nós já temos 6 aqui na cidade, assim como alguns entulhos também, a gente recebe 1 metro cúbico, né? Mas, no geral, não é feito isso, mas é uma coisa que deveria ser pensado como política pública a nível nacional. Legal. Pessoal, um segundo só que a Fabíola tem um recado. Antes de continuarmos esse bate-papo, vamos ficar com o engenheiro agrônomo e diretor da IARP, Alexandre Trazinafo. Ele tem um recado pra gente. Olá, meu nome é Alexandre Trazinafo e eu quero convidar você, engenheiro, arquiteto e agrônomo, para se associar à AEARP, Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto.
Por que se associar à IARP? Além de um espaço fantástico, a maior associação do Brasil, com uma estrutura física para você aproveitar todos os espaços, você tem novas pessoas, você tem um network para valer e você tem um resultado diferente. Novos lugares, novas pessoas, novos resultados. Venha para a IARP. Marília, eu acho que a gente deixou passar sem querer, mas você ia falar também o que que a sua empresa faz com esse material que vocês coletam. Tá, nós vamos até as obras, coletamos esses resíduos e lá no nosso galpão a gente separa por tipo, né? Porque não existe só um tipo de plástico, né? São 7 tipos de plástico e ainda separado por cores. Então vai abrindo vários leques, assim como o papel separa do saco de cimento para poder viabilizar a reciclagem e assim vai sendo, né? Então a gente separa tudo, prensa, aí com a prensa a gente consegue juntar maiores volumes e pesos disso para poder fazer o transporte para a fábrica. Então eu vendo diretamente para as fábricas, tanto de papelão, plástico, de vidro, e tudo isso com rastreabilidade, com nota fiscal, tudo bonitinho, como deve ser. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta, por exemplo. Os pequenos construtores, o que, por exemplo, a gente pode fazer hoje para fazer essa parte logística que você nos explicou agora? Que você, por exemplo, as grandes construtoras, eles fazem, até separam o material e vão, pô, tem madeira, depois tem gesso, separa. E no caso dos pequenos construtores, o que você iria sugerir para por exemplo, a própria empresa que você é proprietária, sócia lá, o que poderia fazer para a gente realmente orientar esses pequenos construtores, médios construtores, mas que não dão uma atenção que realmente precisa dar por esse material? Isso daí tem um custo, a pessoa vai lá, faz a tua obra, depois aquela logística para levar para a empresa, quem faz? Dá uma explicada para nós, para os nossos ouvintes aí, saberem que eles têm uma luz no fim do túnel para aprender a reciclar, que isso é muito importante. Bom, o pequeno e o médio construtor, ele precisa aprender a separar isso, né? Não tem mais cabimento vir misturado, e a gente tem que pensar que isso, quando chega lá o entulho chega misturado lá no aterro ou na ATT, né, que é a área de transbordo e triagem, tem uma pessoa ali debaixo do sol, naquela poeira, tentando levantar os pedaços de plástico embaixo de blocos, um trabalho bem desumano, né, e vários problemas com o Ministério do Trabalho, todas as empresas que trabalham com isso têm esse problema. A gente tem que aprender que a segregação sempre tem que ser na fonte. Na hora que gerou, já coloca no lugar certo, assim como na nossa casa. Mas coloca na própria caçamba, só coloca separado. Colocaria separado. Então, por exemplo, vai ter pouco reciclável, então usa o saco de cimento e ali coloca os canos, por exemplo. Então, na hora que chegar lá na obra, pelo menos vai estar no cantinho no aterro, vai estar no cantinho ali esse saco de cimento cheio de canos. E aí já fica muito mais fácil para quem está separando. Então, não precisa contratar uma outra caçamba, um transporte específico. Se for um volume maior, sim. Sim, mas o pequeno não. O pequeno E quem não. retira esse material? Pergunta que eu fiz para você. Hoje o que a gente vê quando tem esses materiais misturados na caçamba, a gente vê muito pessoal em situação de rua ou então catadores coletando. Por exemplo, uma empresa organizada, como é que fica essa logística? Isso que eu não estou entendendo. Por exemplo, ele separa os materiais, separa lá o PVC, separa a madeira, separa o gesso e coloca lá. Essa logística para levar, quem que faz? Se for colocado dentro da caçamba, o próprio caçambeiro. E lá no aterro, eles já vão separar de forma mais fácil. Não, mas aonde você entra? Eu não entro ali. Não entra, não é... O meu foco é sempre o grande gerador. Então, eu trabalho... Senão não compensa o custo para você ir lá. Eu trabalho sempre retirando próximo de 20 bags por vez. Então, são 20 metros cúbicos a cada Por exemplo, se eu tiver uma obra onde eu
de uma torre Gero, grande, eu Gero, sim. por exemplo, essa logística você acerta com a consultora A, B e C, Isso, e dali você leva, esse material você leva para minha empresa. para a sua empresa. Isso mesmo. Isso daí não precisa ir para uma empresa Reciclax, alguma coisa. Eu estou falando o nome, mas que é o que vem na minha Entendi. cabeça. É porque eu não mexo com classe A. Eu só vou lá e pego classe B, exclusivamente. Tá. Então eu vou lá e pego o papelão, o saco de cimento, o PVC. Uma outra pergunta que eu queria te fazer, a gente poderia fazer um projeto lá na IARP para educação ambiental nesse sentido, da gente fazer o tipo de uma cartilinha ou para realmente ensinar as pessoas e fazer algum trabalho nessa área e falar, ó, você faz isso, isso, isso. Você acha que nós poderíamos, junto com você, fazer um projeto nesse sentido? Eu acho que sim. Na verdade, é uma forma de eu ganhar voz, porque eu faço esse trabalho convencendo pessoas de construtoras da importância do meu trabalho, né? Então, não é sempre que eu sou ouvida. Às vezes, não chego no ouvido certo também para poder fazer esse trabalho. Então, na verdade, eu vejo como uma grande oportunidade de mostrar a importância da educação ambiental. Porque nós temos a força-tarefa do CREA, né? Vocês conhecem? Sim. Nós temos a força-tarefa do CREA. Temos os engenheiros que são associados conosco, arquitetos, agrônomos, todo mundo. A gente pode ter também aquele convênio com a Unimed. A gente pode, porque médico adora construir, né? Adora. Então, pegar e levar isso aí para a Unimed também. Então, é um projeto que eu não sei, é um sonho. É um sonho que poderá tornar-se realidade com pessoas como você, que é Mas é associada nossa, né? É interessante, né, Fernandinho? Porque a IARP ela já está dando alguns passos. Esse ano, começamos ano passado com a coleta de lixo eletrônico, né? Ano passado, eu acho que ficamos em média de 700 quilos de lixo eletrônico. Esse ano, a Marília até pode falar com mais propriedade, a gente dobrou e foi um pouco a mais, né? A gente dobrou a meta e ainda crescemos mais. Você pode falar um pouco como foi essa proposta desse ano? A gente conseguiu atingir muito mais pessoas. Diga um pouco como foi, Mar, que você que acompanhou a campanha. Esse ano foi maravilhoso, assim, foi fantástico, né? Porque a gente realmente conseguiu entrar na casa das pessoas e foi um trabalho não só nas mídias, mas também muito boca a boca, de uma pessoa falando para outra. Foi muito legal, né? Teve algumas vezes que apareceu no jornal, no telejornal, na TV aberta, e pessoas, enquanto a gente estava lá, pessoas vindo com o carro cheio de eletrônicos, né? Porque as pessoas não sabem o que fazer com esse material. E guardam por 5, 10, 30, 50 anos os materiais. Ano passado eu lembro que a gente encontrou um fax, né? Foi. É um fax que ele tinha a estrutura ainda de madeira, não era? Você até tirou foto. Ah, não era fax, era um videogame. Era um videogame? Era um videogame da década de 60, é o Atari. É o Atari. Tinha que ter guardado, é relíquia. E esse ano chegou uma câmera de filmagem também da década de 60, assim, muito antiga, um tijolão, assim, bem legal. E na verdade as pessoas guardam porque não sabem o que fazem. E às vezes é até de algum familiar que guardava e acaba por falecer, então as pessoas vão encaminhando esse resíduo de forma correta, né? Você vê, né? Por exemplo, o Bruno trabalha com o setor cafeeiro, né? Eu acho que a compostagem, tudo isso que você faz, que, por exemplo, que pode fazer, nós poderíamos fazer um projeto, assim, de educação ambiental na IARP, né? Com a colaboração sua e do nossos associados. Tem muita gente que gosta de fazer isso e tem competência para fazer isso. Então, isso daí da tua área, por exemplo, poderia ser um negócio para a gente, ligação com os agrônomos, né? Sim. Fazendo a compostagem, o que pode ser feito com custo baixo, porque eu acho que a gente, na área agrícola aqui no Brasil, no agronegócio que a gente chama, né? Nós temos a Embrapa, que eu acho que é tudo de bom, é que nem o Sistema S, né? O SESI, Senai. A Embrapa eu acho que deveria ser também sem Embrapa, porque ser o sexto do grupo do Sistema S, porque é tão interessante, os caras são tão bons que o Brasil ele é número 1 nessa parte aí,
porque os caras ajudam o agricultor. Então, queria dar uma sugestão para o nosso Bruno, para que ele amadurecesse a ideia junto Aí, Bruno. com o pessoal de Agarra a oportunidade. Tá vendo? Não, pro Léo e para você. Não, mas é verdade. Isso é uma coisa que a gente tem que começar a fazer até nós ali na ERP, fazer o trabalho de casa, né? Essa A compostagem. gente podia montar uma composteira ali para os associados levarem para casa, adubar seu jardim. Sim. Olha o Tazino lá, Quantas foi empresas hoje que você atende que tem compostagem na empresa? 0. É, eu acho que é 0. Tem a possibilidade de ter uma compostagem na obra? Tem. Eu já vi em obra. E é super legal, porque eles fazem canteiro para os próprios funcionários e eles cuidam na hora do descanso, porque tem horário de descanso, então eles vão lá, cuidam, levam as verduras para casa, então é um negócio bacana. Olha só. Fazer uma pequena horta, é isso. Uma pequena horta Cara, com a compostagem do... Nós temos um associado chamado Jorge Rosa, que ele sempre fala que, inclusive, se a gente, esse projeto nosso de compostagem, nós podíamos até pensar nisso. Eu não sei quantos metros quadrados precisa para fazer um negócio desse. E pensar alguma coisa nesse sentido, para a gente poder depois pegar esse material, a gente encaminhar para essas hortas comunitárias, alguma coisa parecida. São projetos, são sonhos, que eu acho que hoje a gente tem batido muito na associação para que os jovens estejam presentes. É porque os jovens estão mais tempo, eles estão com a cabeça mais focada na área ambiental. Então, eu acho que tudo isso daí, a gente pode fazer 1 mais 1 dá 2, 2 mais 2 vai dar 4, e assim faz. Então, eu queria pedir para vocês, para realmente animar com esse assunto, que nós vamos dar toda a cobertura possível para que todos esses eventos, essas partes de sustentabilidade, vocês consigam fazer pela IARP. A IARP está com as portas abertas, se a gente não tiver área, a gente vai na prefeitura e consegue, e vamos que vamos. E Marília, a gente faz bastante coisa na associação, não é só a coleta do lixo eletrônico. O que mais que tem lá na associação? Quais são as outras coletas? Então, tem sendo um sucesso ou não? Tá, a gente também tem a coleta desde 2019 dos blister, né? Que é um trabalho muito bonito que a gente tem feito de falar para a comunidade, né? Que uma coisa que era lixo, mostrar que tem valor e valor financeiro também, porque a gente consegue a cada 1 tonelada comprar uma cadeira de roda, Exatamente. né? E esse ano a Esse gente ano a foi gente entregou. três cadeiras de rodas que a gente conseguiu doar. O ano passado foram 2, né? E assim vai indo, né? Então tem sido um sucesso, tá é um aumentando, tá sucesso. numa crescente. E pra Sim. quem não sabe, o blister é aquela capinha do remédio. E todo mundo me pergunta, o que que é o blister? Então, esse É o parece nome. que esse Eu nome... também aprendi agora. Sim. Não, aí eu mando foto. Sabe aquela capinha? A cartelinha. A É cartelinha? a parte de alumínio da cartela. É, aquele... E vai pro lixo. O pessoal fica assim, como assim? E é legal que a cartelinha de remédio, ela vira porta. Sério? O plástico vira O porta. plástico vira porta. É isso. É, E o alumínio é reaproveitado como alumínio. é engraçado, lá no meu condomínio eu avisei pros meus vizinhos que eu faço essa coleta que eu levo pra IARP, né? Eu falei, então quem quiser, deixa aqui em casa que eu levo, né? Vocês não precisam se deslocar até a IARP, eu sempre tô indo na IARP e eu levo. Eles nem batem mais na porta, eu abro a porta, tá cheio de saquinho, cheio de saquinho, cheio de blister. Ontem Sabe que eu também tenho essa experiência em casa. Você fica feliz, né? Não, eu adoro. Todo final de mês, ou quando eu vou lá levar pra IARP, eu tiro foto de eu segurando, assim, pra incentivar o pessoal a doar mais, porque é interessante, né? É um material que ia pro lixo. Ó, E quer ele ver tem grande valor. Quer ver uma coisa que eu queria falar para vocês? Eu recebi uma notícia há pouco que o HC de Botucatu viu a nossa campanha e quer doar os blister aqui para a campanha da IARP. Olha que maravilha. Olha que legal. coisa bonita. Isso a gente já tinha tido boas notícias. Outro dia tinha um pessoal de bicicleta, que faz ciclismo, em São Paulo. Também ligou para a IARP, querendo trazer os blister para cá. Teve até gente de Belém do Pará. Nossa, Ligou, mas a logística não ia não ia Não é compensar. possível. você compensar. Então, esse projeto do blister que a gente fez, aí que começou pela Blanche, né, pela Daniela,
eles trouxeram essa ideia que virou Civilidades nas Ruas, né? Que é esse projeto que a IARP tem. E foi assim, magnífico. Olha, é tão gostoso você saber que você está fazendo um negócio que ia jogar na rua, no terreno baldio, de qualquer jeito, a gente está levando para a IARP e estamos transformando a vida de muitas pessoas, porque a hora que vem cadeira de roda, igual você falou, cadeira de banho, uma série de coisas que vem, a gente pega e doa para a casa do vovô, para o pessoal, com o pessoal que realmente precisa. Esse ano foi para o Hospital do Câncer. O Hospital do Câncer. Não, ano passado foi o Hospital do Câncer, esse ano foram outras entidades. Não, teve casa também. do vovô. É muito legal. Foram 3, eu não recordo. Uma coisa importante, nós não podemos esquecer do Brister, que nós temos o 5 VARP, temos o Lions de Brodowski, Cravinhos. A gente já tem um apoio institucional de outras associações que estão junto conosco. Uma coisa que eu falo para vocês, mais jovens, sozinho não se vai a lugar nenhum. Juntos nós somos mais fortes. Então, isso é que me anima de estar aqui com vocês, tentando sempre fazer para vocês o que vocês merecem. Como vocês estão se doando muito pelo voluntariado, isso é muito bonito, viu? Se a gente conseguir aumentar esse número de pessoas que não ligam e ficar 7 horas da noite, 8 horas da noite, pega uma vez por semana e se doa. Isso é muito importante. Bom, desculpa aí de eu misturar o A com o B. Deixa eu contar o que eu acabo fazendo. Eu sou voluntário num punhado de coisa, né? E de tempos em tempos eu vou migrando pros assuntos, assim. Então, eu faço parte do projeto Castração, junto com outros amigos, faço parte da IARP, do Mutirão da Lagoa do Saibro, do Lixo Zero, e assim tá indo, né? Você tem tempo pra viver que horas? Que a IARP consome, né, gente? Consome. Só a IARP já consome. Mas é isso que o Fernando está falando. É uma coisa tão gratificante que a gente sempre está envolvido com todos os assuntos, né? E uma coisa que eu acabei fazendo, como eu tenho empresa de coleta, né? Então também, além de fazer coletas em obras, eu faço em condomínios, né? E lá no condomínio eu estendi. Eu aceito coleta dos recicláveis, né? Aceito também o blister, a esponja, o isopor, tudo coisas que ninguém pega normalmente, eu acabo pegando e destinando, assim como eletrônico, outras coisas, né? Então a gente tem as campanhas nos condomínios e dá destinação para tudo isso. O que a gente puder fazer para ensinar e desviar do aterro, eu vou estar fazendo. É interessante trazer isso também, porque a IARP, nós temos uma cadeira no CIMEA, que é a Comissão Interinstitucional Municipal de Educação Ambiental. Eu que vou em todas as reuniões participar para trazer também para a IARP os assuntos que estamos tocando lá sobre educação ambiental. Então, eu acho que assim, se cada um fizer um pouquinho, né, doar seu tempo ali, doar seu tempo aqui, para esse meio a gente consegue chegar muito longe. E Marília, uma pergunta, voltando um pouco para nossa casa de engenheiros. O engenheiro é o vilão, ou é o médico, ou é o responsável pela solução do problema da sustentabilidade? Porque lembra de falar assim, a culpa é do engenheiro que está construindo lá e poluindo tudo, mas é o engenheiro também que está desenvolvendo a tecnologia para resolver o problema do entulho. Aonde você enxerga a nossa classe nesse problema? Nós somos bipolares. Tem o dedinho em tudo, né? Eu vou anotar, engenheiro é bipolar, vou escrever aqui, Depende do interesse, mas o que você perguntou é muito interessante, porque não é todo mundo que viu que nós estamos num momento de mudança, que as pessoas estão se importando pelas coisas que estão comprando e adquirindo. Então, a gente essa semana até teve a palestra do ESG, né? Que é uma coisa, só explicando rapidinho, né? É uma coisa que não é uma norma, mas são boas práticas, né? Para explicar a parte de sustentabilidade, né? A parte ambiental, a parte de governança, né? A parte administrativa. E também na parte de relações sociais, né? Dos funcionários com a sociedade, né? Então, as pessoas estão de olho nisso. Então, as empresas, elas têm que ver que o cara, na hora que vai comprar, a família, na hora que vai comprar, ela vai
vai perceber assim, vai procurar saber, será que essa obra já está tendo energia elétrica, fotovoltaica? Será que eles fazem reuso de água? Será que descartaram no rio esse resíduo? As pessoas procuram saber sobre isso. E não é todo mundo que tá ligado nessa situação. E não só a construtora, mas todos os fornecedores. Então, é uma cadeia que quem é o grande tem que ir puxando os menores para essa situação, né? Imagina a situação que aconteceu com aquela vinícola no sul, né? Que falaram que tinha trabalhos de escravos, né? Pessoas trabalhando de forma análoga a escravo. E, na verdade, não era na produtora. Era uma terceirizada. Vocês viram a importância? A terceirizada sujou o nome da empresa grande. Então, por isso a importância das pessoas olharem para toda essa situação do ESG, né? Então, ela tem que puxar todo mundo para ela ter o nome dela blindado de uma certa maneira, né? Se ela tem isso como importância, dela pedir para que todos os fornecedores também trabalhem da mesma maneira. Porque uma coisa importante do que ela está falando, vamos, assim, para os nossos engenheiros, nossos agrônomos, né? Nossos arquitetos. Então, ela falou isso da parte de trabalho escravo, uma série de coisas, né? Então, o conselho que eu dou para os engenheiros, para os agrônomos, para os arquitetos, quando for fazer uma obra, for executar uma obra, pensam bastante nos seus funcionários. Não adianta você falar, o cara está num local onde tem cama, tem televisão, tem isso, e não acompanhar isso de perto. Então, o conselho que eu dou, sempre que tiver pessoas alojadas, você tem que fazer a sustentabilidade, é claro, do meio ambiente, uma série de coisas, mas não esquecer do colaborador. E se você, Fabiola, não for acompanhar de perto os alojamentos, aí dá esse rolo aí do trabalho escravo. E aí já sujou o nome. Aí surge o nome de uma construtora, de uma vinícola, de uma empresa agrícola. Então, todo o cuidado com as pessoas, o bem maior, gente, pessoa, cuida bem dos colaboradores. Por exemplo, a sustentabilidade é importantíssimo para nós, os cuidados com o meio ambiente, mais do que importante. Inclusive, nós tivemos aquela palestra da professora Laura, agora na quinta-feira, né? Na IARP, e a gente tem muitas pessoas que pensam no geral, não fica pensando ali fechadinha a cabecinha deles. Então, isso é muito importante para que os nossos profissionais realmente sejam capacitados a pensar que o meio ambiente é muito importante, que em toda nessa área as pessoas precisam realmente olhar sempre com uma visão macro desse negócio aí, para a gente poder, do dia a dia, melhorar a vida do pessoal. E eu queria falar também da questão dos vários projetos na área ambiental, né? Então, os projetos existem para eles serem seguidos, não é só para conseguir um dinheiro, aprovar e gavetar, né? Então, se existe o PGRCC, ele tem que ser válido na obra. As pessoas têm que saber lidar com isso e funcionar. É o isso aí que você falou que eu nem... PGRCC é o Plano de Gerenciamento de Construção Civil. Ele tem que ser seguido, assim como é seguido as normas de segurança do trabalho, né? Então, eu até brinco, falo assim, se você vê uma pessoa sem capacete na obra, qualquer pessoa tem direito de ir lá falar, põe o capacete, né? E a mesma coisa na área de ambiental. Você vê uma pessoa fazendo descarte errado, qualquer pessoa tem que informar, porque às vezes não sabe, às vezes ainda não mudou o hábito, né? Então, todo mundo ter o pertencimento, né? Então, se todo mundo tem conhecimento desses projetos, todo mundo consegue explicar. E existem outros projetos que também devem ser seguidos, né? Desde, tipo, por exemplo, vai ter uma extração para poder fazer uma construção, né? Então, tem que ser feitos os planos de reflorestamento. De compensação. De compensação ambiental, isso. Com as manutenções devidas, né? E o legal é que em Ribeirão Preto, agora tem que fazer a compensação antes de fato, fazer a retirada das árvores. Porque antes
meio que ficava meio perdido. Mas isso daí que você está falando, por exemplo, aqui na cidade de Ribeirão Preto, é normal isso aí. Você tem um compromisso de tirar uma árvore, você tem que colocar 10 árvores, por exemplo. Isso daí a gente, normalmente, todo mundo que quer entender um pouco disso, tem 5 anos para tomar conta do que você está fazendo, entendeu? Então, eles só vão te dar o documento de entrega do TVO, por exemplo, lá na frente. Então, se você não fizer, Bruno, ele não consegue. Então, Às vezes, mesmo que você faça e a árvore morre no meio desse caminho de 5 anos, você tem que replantar ela para eles só te darem Bruno, só queria colocar mais uma coisinha para você, uma sugestão para o nosso time da IARP, para fazer, por exemplo, o PGA-SCC, por exemplo, fazer uns videozinhos, escrevendo, fazer uns desenhozinhos lá, para a gente poder passar para os associados da gente e mostrar o que a gente pode melhorar. Nós podemos fazer uma parte boa de educação ambiental com os nossos associados, com os nossos futuros associados, e fazer um trabalho nesse sentido. Eu acho que é uma sugestão que eu queria dar para os nossos diretores aqui, para o nosso time. E você também está nele. Tá jogando o trabalho, Marília. Agora a gente tem que se mexer. Vamos fazer. Como diz o, estão jogando um macaquinho nas tuas costas aqui. Dizem que quem é preguinho, né, sempre se destaca, leva martelada na cabeça. Pessoal, eu normalmente perguntaria se alguém tem algo mais a acrescentar ou a perguntar, mas nós já estamos delongando muito. Então, Marília, como você é a nossa convidada especial, se você tiver uma última colocação, você é a única que eu vou ceder esse espaço agora. Eu quero agradecer a oportunidade de poder falar um pouco de mim, da minha empresa, né, FMV Engenharia, um pouco de um trabalho que a gente vem desenvolvendo com muita dedicação, assim, e um caminho muito difícil de se trilhar, né? Mas nós estamos sendo perseverantes e estamos conseguindo sucesso nisso, graças a Deus. E também me colocar à disposição para as pessoas, para os nossos associados ou pessoas que estão assistindo a gente, para que entrem em contato comigo, né? Ou pela empresa. Eu tenho Instagram, né? Pode falar. É o @ma.crv ou então @FMV Engenharia. Lá tem os telefones, consegue conversar no WhatsApp normal, né? E se for associado, eu dou desconto. Bruno abriu um sorriso agora. Adoro um desconto. A gente faz desconto. Porque, na verdade, tem várias coisas que acabo fazendo para atender, né? Desde EIV, assim vai, né? Tem um monte de coisa que a gente vai fazer, dos licenciamentos ambiental. E ali a gente tá na nossa casa. Então, por que não? Ficar mais uma hora nesse painel cast, porque tá gostoso demais. Tá, mas a gente tem que terminar. Precisa encerrar, senão daqui a pouco a Dani vem ali e puxa a nossa orelha. Não, Dani. Nada dita pra nós. Bom, pessoal, esse é o Painelcast, o podcast da IARP. Você pode nos ver e ouvir no Spotify e YouTube e só ouvir em todos os outros tocadores, como Apple Podcasts, Deezer e Amazon Music. Os links estão no @IARP e no @Painelcast. Aproveita para avaliar, acionar o sininho, seguir e favoritar, dependendo de onde você nos ouve. Os episódios sempre têm temas de interesse dos profissionais de engenharia, arquitetura, agronomia e geociências. Siga a gente nas redes sociais, no @EARP e no @Painelcast, e compartilhe o episódio. Conta pra gente o que você achou. Até mais!